Como ter a coragem pra não agradar os outros. Quando eu quero abraçar o mundo inteiro, eu nunca vou me incluir nesse abraço. Então vamos entender por que é importante a opinião dos outros. Agora chega um momento que você entende que para ser você não vai agradar a todo mundo. Pro sucesso, muitas vezes eu vou desagradar pessoas que eu amo. Tem gente que fala com a mente, tem gente que fala com o coração. E tem gente que, assim como o nosso convidado de hoje, consegue falar com a alma. Ele já ajudou milhões de pessoas a enxergar que viver para agradar os outros é o caminho mais rápido para se perder de si. Psicólogo, escritor e referência em desenvolvimento humano, ele nos guia por uma conversa potente sobre coragem, autenticidade e o desafio de se manter inteiro num mundo que exige máscaras. Prepare-se para olhar para dentro e sair mais leve. O convidado de hoje é Rossandro Klinjay. Mesmo que de fato os meus pais não tenham me amado como eu queria, mesmo que de fato a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, não se pergunte o que foi que fizeram com você. Se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. É como se o passado sabotasse o teu presente e inviabilizasse o teu futuro. O passado, ele não me define. Ele cria padrões que eu posso modelar. Quando eu entendo isso, tenho consciência, aí eu consigo crescer. O mal tem muita visibilidade, mas o bem é preponderante e silencioso diariamente acontece. Se o crime é organizado, organizemos o bem. Turma, antes de começar o podcast, eu tenho um recado muito especial. Pela primeira vez e única vez, vamos abrir os bastidores do Como Você Fez Isso para te ensinar a montar um podcast campeão. Para você que tem ou quer ter um podcast, você vai aprender como estrutura, como distribui, como que cria um podcast, os melhores formatos, distribuição, crescimento, como que faz para você ter um alto nível de engajamento, como utilizar o podcast como aquisição de cliente para você que quer usar de uma maneira estratégica, ou fonte de receita, explorar todas as vertentes que é possível no podcast, enfim, no detalhinho nessa experiência que vai ser super legal aqui em São Paulo, nos estúdios do Como Você Fez Isso. Essa experiência chama Como a Gente Fez Isso e vai acontecer uma única vez em São Paulo a pedido de toda a nossa comunidade. Então, se você quer são pouquíssimos lugares, porque vocês vão acompanhar aqui dos nossos estúdios, inclusive uma gravação. Tá? E no final vai sair com um moletomzaço que nem esse e o playbook de como ter um podcast de sucesso. É só você aplicar para esse formulário e o time vai te chamar e obviamente corra, porque são cadeiras limitadíssimas e vai acontecer essa única vez, tá bom? Então, no dia 5 de junho acontece a primeira e única edição do Como a Gente Fez Isso, como construir um podcast de sucesso. Eu espero que uma cadeira seja sua. Agora vamos ao episódio. Turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso, um episódio que eu tenho certeza que vai te ajudar, vai trazer provocações, vai fazer você pensar, refletir, e eu acho que o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. E como vocês já viram na nossa introdução, que por sinal, parabéns a toda a produção, Como Você Fez Isso, que as nossas introduções aqui estão parecendo de cinema. Então, obviamente, eu queria agradecer o Rossandro. Obrigado, viu, Rossandro? Eu queria estar aqui. Pela tua participação, pela tua presença. Você que, eu falei, né, que tem uma habilidade, eu acho que quando as pessoas trabalham com pessoas, tem até um chamado, né? Uhum. Algo para cuidar de gente, você que é tão apaixonado pelo ser humano também, né? Tem que ser apaixonado, né? E tem que ser fascinado pela mente humana, pelo ser humano, pelos nossos sentimentos. Ganhei 2 presentaços aqui, ó. Seus 2 livros. Primeiro, junto com o meu querido amigo, adoro o professor Mário Sérgio Cortella. Exato. Deve ter sido especial você escrever com ele, né? Então, cara, é um ser humano incrível. Tem pessoas que quando você já admira e quando conhece pessoalmente e vira um grande amigo, você percebe que ele é maior do que a gente imagina, né? Tanto Lúcia como Cortella, como a Vanessa também. Sim, no segundo aqui. E a gente também sabe que tem pessoas que quando a gente conhece se decepciona, mas não é o caso deles, muito pelo contrário. Eles são muito melhores, sabe, na privacidade do que como vocês... quando as pessoas enxergam eles publicamente. E eu trouxe um tema pra gente falar. E obviamente esse tema vai ser o tema para iniciar o nosso papo. Claro. E que Deus nos leve para onde Ele quiser também. Uhum. Mas como ter a coragem para não agradar os outros, sabe? Como a gente tem aquela coragem para realmente reconhecer quem a gente é meio um pouco de autoliderança, né? Porque quando a gente sabe quem a gente não tem a necessidade de se afirmar. Sim. Quando a gente sabe quem a gente acho que as críticas nos abalam um pouco menos, porque as pessoas que nos ouvem aqui, a pessoa de alguma certa maneira, não importa o caminho, ela quer crescer. Sim. Ela quer progredir. Sim.
E quantas vezes o nosso maior desafio são com outras pessoas, A maior. né? Então, eu falo assim, gente é uma delícia, mas também acompanha também desafios, né? Então, Uhum. e você é um cara que dedicou a sua vida inteira estudando sobre Sim. pessoas, Sim. né? Então, como é que você vê isso? Quando eu quero agradar todo mundo, eu já escolhi nunca me agradar. Quando eu quero ser para todos, eu não vou ser para mim. E quando eu quero abraçar o mundo inteiro, eu nunca vou me incluir nesse abraço. Isso é uma regra clássica. Nossa, já começou? Mas eu preciso entender também por que eu quero fazer isso, porque a gente não pode culpar as pessoas. Eu sempre acho que quando a gente quer buscar curar, e eu sinto que você percebe isso, qualquer espaço que a gente tem no mundo, o seu espaço que você alcançou, é um espaço em que nós somos instrumentos de Deus, em que a gente pode ser um instrumento para ajudar as pessoas a elevar o nível de consciência delas. Sim. Ninguém faz isso chutando o pescoço, faz isso acolhendo. Então vamos entender por que é importante a opinião dos outros. Boa. Bom Né? bom ponto de partida. Então, quando nós nascemos, não existe um bebê, Caio. Winnicott, um grande psicanalista e pediatra britânico, ele dizia assim, não existe um bebê e uma mãe. Sempre é um bebê que nasce e alguém que referencia ele. Essa pessoa tem tanta importância e tanto impacto que se ela for negligente ou superprotetora, ou se ela, qualquer movimento pode gerar um crescimento incrível ou uma sabotagem profunda daquele ser. Então nós necessitamos profundamente dessa referência. Depois chega um cara do nada que aparece nessa relação que tá massa, que é o chamado pai. Quem é você? Tava aqui eu, minha mãe, meu peito, e você chega e tira ela de mim. E aí começa a triangulação afetiva e toda a complexidade das relações humanas. Vai aparecendo um irmão que vai tomar minha Coca-Cola, que vai quebrar meu brinquedo, a minha irmã que vai puxar o cabelo da minha boneca. E tudo isso vai gerando uma necessidade fundamental humana de pertencimento. Eu preciso sentir o teu olhar. Quando a gente é criança, que os pais, imagina você, Theo e Bela em casa, e você vai botar refrigerante pros dois. Bota o copinho do lado para ver se tá igual. É mesmo. Por que a gente faz isso, gente? Porque a gente quer equidade, justiça no tratamento. A gente quer sentir que o olhar é o mesmo, que você não ama mais a Bela do que o Theo. Muito bom. Então, esse movimento faz com que a gente tenha uma necessidade de ser visto e validado. Então, querer agradar os outros não é um transtorno mental, não é uma pessoa desequilibrada, é um ser humano como outro qualquer. Agora, chega um momento que você entende que para ser você, você não vai agradar a todo mundo. Você vai agradar a alguns. Por exemplo, quando a gente está crescendo profissionalmente, muitas vezes as pessoas que nos amam não sempre estão no mesmo ritmo. Uhum. E às vezes você sente que se você continuar no mesmo passo, você pode perder essas pessoas. Uhum. Então, sucesso nem sempre é sobre o que eu vou conquistar, é sobre quem eu não quero perder. Caramba. Quem é que eu não quero perder nesse ritmo? De repente eu posso desacelerar porque alguém que eu amo está aqui e não está rindo no mesmo ritmo. E se eu for, eu vou conseguir, mas vou estar só depois. Dá pra falar que sucesso também é perder, então, por essa lógica? É perder no sentido de que eu perco de determinada velocidade para chegar no pódio, porque para mim importa menos chegar no pódio, mas quem vai comigo estourar o champanhe. Mas eu digo assim, eu adorei isso que você falou, deve ter estourado a cabeça de muita gente já. Porque sucesso, ele também vai fazer com que você perca pessoas. Vai. Isso sim, entendi agora o seu Entendeu? ponto. Sim, entendi. Veja só. Quando eu finalmente entendo que tem pessoas que são importantes e pessoas que não são importantes, eu vou entender que eu vou saber a quem eu vou ter que agradar e a quem eu não vou agradar. No entanto, e aí vamos explodir ainda mais a cabeça das pessoas, para o sucesso, muitas vezes eu vou desagradar pessoas que eu amo. Esse que é o problema, né? Porque, veja só, eu percebi no meu próprio processo, acho que você percebeu e muita gente percebe, quando a gente está aqui, existe o que a gente chama de o dia 1, quem eu quero ser? Como é que eu chego lá? Uhum. Né? Como é que eu viro um foda da vida? Como é que eu me enfodero, como você fala? Como é que eu viro o cara que eu tô admirando? Tá? De repente alguém tá te acompanhando aqui, vê o teu processo, sabe tua história, acompanha a trinca e quer ser um de vocês. Normal, humano, assim, poxa, eu quero atingir essa meta. Esse é um dia que todo mundo sabe o que fazer. É o dia do sonho. Ninguém tem dúvida disso. Chega na fila da Mega Sena acumulada, o que é que você quer fazer com esse dinheiro? As pessoas têm uma receita para isso. Todo mundo sabe o que quer ser e todo mundo também sabe quando você alcançar o que você vai fazer.
Tipo, pega um garoto que tá jogando bola. Eu vou comprar uma casa para minha mãe, né? Você vai ver que todo mundo sabe o que fazer no primeiro dia e todo mundo sabe o que fazer no terceiro dia. Qual é o problema? Eu pulei um dia aqui chamado segundo dia. O dia do silêncio, chorando no travesseiro, começando e dando errado, tendo que se reinventar, ser protagonista da própria história, sair da condição de vítima. Então, esse movimento aqui exige que, para eu chegar onde eu quero, eu vou ter que entender daquilo que eu vou abrir mão. E aí, quando você pensa em subir em qualquer patamar da vida, tem forças que são contrárias a isso. A primeira delas é surpreendente. É uma força amorosa. Amorosa? Amorosa. Por quê? É alguém que chega para você, que te ama profundamente e diz assim, Caio, não vai, e se der errado? Eu não quero que você sofra. Essa pessoa não torce contra você. Ela talvez tenha tentado e não conseguiu, e tem medo que você, que ela ama, passe pelo mesmo processo, que sofra como ela sofreu. Ela não entende que o seu processo é único, e que talvez você precise mesmo quebrar a cara. Faz parte disso. É o processo da vida. Mas ela também pode dizer assim, Caio, pra que mais? Que ambição desmedida. Já tá tão bom. No fundo, ela tá dizendo assim, dá mais atenção a coisas importantes, como a sua família. É como se ela estivesse, sem querer, te desestimulando a continuar o teu movimento. Ela não odeia você, ela te ama, mas ela pode, sem querer, estar impedindo o teu movimento. Ok? Existe a força invejosa, que tem um monte de gente que faz assim, você é daqui, da galera, quem você pensa que é para subir? Quem você pensa que é para sair deste lugar? Você tem que fazer companhia nesse lugar aqui. Se você sair daqui, você está nos traindo. Só um parênteses, de onde você acha que é a raiz da inveja? Cara, é um desejo... A inveja, eu acho que quando a gente começa a olhar para os sentimentos, sem julgamento moral, mas com análise, a gente tira a força que esses rótulos têm. Em vez de se sentir uma pessoa invejosa e moralmente, por isso, reprovável, olhe para a sua inveja como um apontamento de desejo. A inveja aponta para onde o meu desejo está. E em vez de eu ficar com raiva, eu invejo o João. Não, no fundo, eu queria conquistar as mesmas coisas que o João tem. Então eu vou fazer uma equação em que eu troco inveja por cobiça. Enquanto inveja é querer que você não tenha, cobiça é também querer ter o que você tem. Enquanto que o invejoso fica com ódio do seu sucesso, o cobiçoso te copia e depois cria o próprio método. Entende a diferença? Mas a inveja nasce da Coca-Cola comparada. Voltamos para a infância. Você veja, José é vendido no Egito pelos irmãos, Exato. Caim, Matabel. É uma força fundante do psiquismo que, quando eu entendo ela como apontamento de desejo, eu saio do julgamento moral e vou para compreender. Ok, então não vou ficar com raiva do João nem da Marta. Eu vou olhar para o processo dessa pessoa e construir o meu processo. E aí eu saio dessa posição infantil de comparar o copinho de Coca-Cola e entendo que mesmo que a vida tenha me dado menos Coca-Cola, mesmo que de fato os meus pais não tenham me amado como eu queria, mesmo que de fato a minha mãe gostava mais da minha irmã do que de mim, eu posso ficar a vida inteira me perguntando por que isso aconteceu, e é a pergunta que não tem resposta, porque muitas vezes nem quem te machucou sabe por que fez. Às vezes estava apenas reproduzindo padrões inconscientes, familiares, gerações após gerações, modelos de intimidade falidos. E você tem a pergunta, eu vou ser mais uma geração que reproduz? Ou eu vou dizer, em mim encerra essa palhaçada? Porque eu não vou mais perguntar por que isso aconteceu, mas como é que eu faço com isso? É uma pergunta que Sartre faz na filosofia existencialista. Não se pergunte o que foi que fizeram com você. Se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Nunca eu vou saber porque alguém me abusou sexualmente na infância, vamos supor que seja o caso, porque uma pessoa me traiu e me deixou com 3 filhos. Eu nunca vou ter uma resposta. Às vezes nem a pessoa que me sacaneou sabe. Agora a questão é, como é que eu faço? Como é que eu faço para sair desse lugar? Essa é a pergunta que de fato me tira de um lugar de, em vez de me achar invejoso, olhar para apontamento do desejo e, ok, eu quero isso, então se eu quero isso, eu vou atrás disso. Se essa foi a pessoa que mostrou que isso é legal, ok, que bom pra ela, troféu joinha pra ela. Agora eu vou voltar pra mim e perguntar como é que eu consigo meu processo. Não perco tempo na inveja, no auto-julgamento, me sentindo menor, incapaz moralmente e não tenho energia pra conseguir. Nossa, o que você falou foi perfeito, né? A gente começou essa provocação entendendo por quê, antes de falar como ter a coragem de não agradar, você começou. Vamos entender por que primeiro agradar é importante? Importante. Porque é uma coisa visceral, parece. Visceral. Né? Imagina se você... bom, vamos lá, você é casado, sabe como é.
Se a gente tiver bombando no mundo, mas tiver mal com a esposa, cara, nada presta. É verdade. Você acabou de fechar um negócio fantástico, mas saiu de casa, o clima estava ruim, chegou pior. Cara, parece que não aconteceu nada. Enquanto você não volta a ter um relacionamento com essa pessoa que é importante na tua vida, é central, e você volta a dar um beijinho e tá junto no sofá vendo uma série, cara, nada no mundo compensa. Por quê? Porque essa pessoa tem que agradar ela. Essa pessoa não pode ser desagradada. Eu não posso desagradar uma pessoa. Por exemplo, existem pessoas que fazem parte do núcleo central dos meus afetos. Meus irmãos, sabe? Cunhadas, cunhados, sobrinhos, todas essas pessoas, esposas, são pessoas, os sogros, são pessoas muito importantes. E a gente muitas vezes não tem que, por causa delas, inclusive, aguentar pessoas que não são legais de convivência. Eu sempre digo que família é como TV por assinatura. Como assim? Você assina um pacote, tem canais que você não gosta, mas tá lá. Não é isso, ó, de repente, você não vê. Ele é o gêmeo. Não, você vê, ó, você, por exemplo... Eu já era, vou usar sempre. Vamos imaginar que eu não gosto de esporte, tá? Uhum. Mas quando eu assino o pacote de TV, vem esporte lá, mas eu nunca vejo. Mas tá lá. Tipo, não gosto do cunhado X, mas eu gosto da cunhada e gosto dos sobrinhos. E no Réveillon eu vou fazer uma festa na minha casa. Vem todo mundo, inclusive o cunhado X. Ele faz parte do pacote. E se eu tenho maturidade, eu entendo. Eu não vou porque eu não gosto dele evitar a convivência com quem eu amo. Quantos de nós deixa de viver com quem a gente ama por causa de uma pessoa que a gente não suporta? E como resolver essa equação? Tendo maturidade e dizer assim... Aconteceu comigo uma vez, assim, tipo, casei e tal, a primeira árvore de Natal, sabe assim, o cara que era pobre, ferrado, aí compra uma árvore de 3 metros para se compensar e quase ficou assim no teto da sala, foi ridículo. A gente subindo, cara, vai ser uma palhaçada, a árvore subindo, mas deu certo, deu certo. Aí depois você não quer mais dizer isso, você sente que não tem mais chamar atenção, mas aí vou fazer uma festa de Natal, amor, vamos aí minha esposa, fulano vem, cancela. Não. Fulano não recebo na minha casa. Cancelei. Cancelou mesmo? Cancelei. Porque era idiota na época. Completamente idiota. No outro ano, vou fazer... Aí fulano vem. Ok. Deixa fulano vir. Tem certeza? Tenho. Por quê? Porque eu fui um idiota o ano passado. Porque eu deixei de receber 20 pessoas que eu amo por causa de uma que eu não vou com a cara. Olha que conto infantil. Sim. Eu deixei de estar com quem eu amo, comemorando o primeiro Natal na nossa casa de casado. Então fulano vem. E mais, ele não só vem, eu vou recebê-lo como ele jamais me receberia. Porque quem pauta meu comportamento não é ele, sim sou eu. Uau. E isso é maturidade, ou seja, quando eu não sou mais alguém que apenas reage ao comportamento do outro, mas age intencionalmente. Entende? Então quando a pessoa chegou, claro, fiz uma mesa bem comprida para umas 20 pessoas, recebi essa pessoa com verdade no coração, assim, vou receber bem essa pessoa, né? Botei ela nesta ponta e claro que eu sentei na outra, porque Jesus manda perdoar os inimigos, mas não manda casar com eles. Então, assim, a gente tem que entender a diferença, né? Eu não preciso virar best friend forever da pessoa. Sim. A não ser que ela mudasse a conduta e o comportamento, que para mim é reprovável, a ponto de que eu dissesse, agora você faz parte da minha referência de afeto. Mas a gente tem que entender, nas empresas também tem muitas vezes essa situação, às vezes a pessoa é altamente competente naquilo que entrega, mas tem uma certa inabilidade emocional. E eu tenho 3 empresas, eu posso pensar assim, eu vou cortar essa pessoa logo. Poxa, mas e as competências que ela tem? Será que eu vou encontrar a pessoa perfeita com todas as coisas? Eu também sou chamado como gestor a estar maestrando egos, a começar do meu. Porque o que é um gestor, senão alguém que também maestra egos, a começar do seu próprio. Muito então, bom, por isso que é importante eu ter essa capacidade de discernimento, de entender que para esse avanço que eu quero, para crescer, eu preciso entender que tem pessoas que eu vou desagradar e que são pessoas que eu amo, voltando àquele nosso ponto. Tem as pessoas que são as invejosas, que querem que eu fique lá no pacto da mediocridade. Sabe a turma do fundão da sala de aula? Sim. Você é brother, fica aqui com a gente. Você nunca vai ser um nerdão aí. Eu não quero você lá na frente, senão você está traindo. Porque é importante, eu quero que todo mundo olhar para a câmera para dizer isso aqui, gente. Todo crescimento gera perda de pertencimento. Eu tenho que suportar isso. Se você tem um monte de amigo que bebe, você resolve parar de beber, você não vai ser mais amigo dessas pessoas. Porque mesmo que você insista, nem elas vão suportar a tua sobriedade. Eu fui assim,
decidi que eu não ia beber, porque assim, quando ali como adolescente, você vai experimentar, porque É. as pessoas, toma aí, você, pô, E não você quer quer fazer pertencer ao grupo. Exato. Exatamente. Mas eu falei, cara, quer eu não agradar. gosto, cara. Eu não gostava do gosto. Eu achava, puta, Até bebia hoje, ali, cara, eu prefiro um suco. E eu sou o cara do esporte, eu gosto de acordar cedo, fazer esporte, então não combinava comigo. Mas tá tudo bem, quem gosta de tomar de uma maneira moderada, pra mim, ok. Eu acho que cada um é dono da sua vida, eu não gosto de ficar ditando regra pros outros. Só que eu vi a pressão que é. Ah, cara, grande. Quando Né? você sai, né? Perde uma galera, não perde? Exato, a pressão Tem que que é. suportar o deserto. Para crescer, tem que suportar os desertos. De muitos pertencimentos que você vai perder. Tem uma outra força que também atrapalha teu crescimento. Além dessa amorosa, da invejosa, tem a galera que tá lá em cima. Nem todo mundo que tá lá em cima quer que você chegue lá. Tem muita gente que diz assim, fica aí que aqui não cabe mais, cara, tá lotado. Algumas pessoas, essas são as grandes, elas dizem assim, cara, você quer chegar aqui, eu vou te ensinar a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Essas te estendem a mão, outras empurram o pé. Então tem duas forças te puxando, uma amorosa, uma invejosa, uma empurrando, tá? Quem sempre decide a parada? Você. O ponto central do seu livro é, se você quer ser foda, no sentido de, não no palavrão, mas tem Sim. aquele acrônimo que você criou, que inclusive tem disciplina no meio, você precisa ser responsável, de modo claro e evidente, sobre a tua história. Exato. Porque, veja só, é tão cômodo ter a quem culpar. Você sabe que eu descobri que muitas pessoas não perdoam, não é porque elas não querem e não podem, é porque elas não querem perder o álibi. Tipo, eu tô com 40 anos, minha vida tá uma droga. Ah, porque meu pai era alcoólatra. Pô, cara, desde os 18 que você tem do Estado brasileiro autonomia civil. E até hoje, você tá dizendo que essa é a coisa que definiu tua história. Então, veja só, o passado, ele não me define. Ele cria padrões que eu posso modelar. Quando eu entendo isso, tenho consciência, aí eu consigo crescer. Porque o que acontece nesse processo de chegar aqui no terceiro dia, que é o dia da vitória real, para não ficar apenas como uma quimera e um desejo, Tá. e finalmente eu consegui, é que eu vou ter muitas quedas, é que eu vou errar pra caramba, e a forma como eu me trato aqui, decide se eu chego aqui. Se eu me menosprezo, se eu me sinto menor, se eu me saboto, eu vou ficar aqui, na lama, chafurdando e sempre olhando para quem tá em cima, aí sim, não mais desejando, só invejando. Quero sua opinião. Tá. Na verdade, não opinião, seu ponto de vista. Eu sempre considerei quando que eu aprendi, quando que eu percebi que eu já estava com maturidade de uma maturidade emocional para seguir meu próprio caminho. Tá. Quando eu aprendi a falar não sem a necessidade de me explicar. Sim. Eu achava que quando alguém fala não sem necessidade, por exemplo, Caio, você quer? Não, não quero. Sabe por que as pessoas explicam? Ah, Elas explicam, geralmente, quem pede explicação quer te dominar, quer te manipular. Um clássico, por exemplo, de uma educação narcisista. Você tinha que sempre justificar o que fazia. Você só podia ser amado se fosse um filho bom, ou que cumprisse os papéis todinhos que a família determinou. o que é educação narcisista? É aquela, imagina uma pessoa que ela é tão centrada que tudo tem que ser só pra ela. Tá. Então a mãe ou o pai narcisista, e é claro que isso aqui é um rótulo que as pessoas estão colocando como modismo, para achar a culpa é que minha mãe é narcisista. E a gente tem que entender que mesmo quando de fato é um diagnóstico, é mais pra gente entender processo e não para criar desculpas. Uau. Suponhamos que sim, você foi criado por uma mãe narcisista. Suponhamos que sim, você passou por um abuso na infância. Isso explica muita coisa, mas não determina tudo. Isso explica muita coisa, mas não determina tudo. Forte essa frase. Sabe que às vezes eu estou falando para professoras. Eu tenho uma empresa de educação, que a gente atua com mais de 300 mil alunos no Brasil já. Uau. Já tem 3 anos, fica aqui em São Paulo, que trabalha o desenvolvimento das competências socioemocionais nas escolas. E eu falo para educadores aqui no mundo todo. E às vezes eu estou falando assim, tem 3 mil professoras e professores. E eu digo assim, eu vou provar para vocês que o passado não determinou quem você é. Estatisticamente, nessa sala aqui, com 3 mil professoras, tem no mínimo 500 pessoas que foram abusadas sexualmente na infância. Estatisticamente. E você não só não se tornou um abusador, como resolveu se tornar professor, professora,
para chegar perto das crianças, não para abusá-las, mas para desenvolvê-las. E se você acha que isso não prova que você venceu seu abusador, você não se entende ainda. Nossa. Você não reconhece sua grandeza. Você pode estar ferida, machucada, tendo nojo do seu corpo, se sentindo culpada, até achando que participou, que é muito comum em pessoas abusadas, quando nunca foi isso, porque uma criança nunca participa, ela sempre é abusada. Você pode ter muita ferida aí, mas você é muito maior do que quem te abusou. Porque você não desvirtuou seu caráter e, muito pelo contrário, transformou tua dor em virtude. Porque você, para usar a sua palavra, é uma pessoa foda no bom sentido. Ou seja, você é uma pessoa que conseguiu. Agora, tomar consciência disso é para que a dor não estrague mais o potencial do quão mais incrível você pode ser. Então, quando você diz não, não é uma frase completa. Nossa, muito bom. Não, O é uma frase completa. É uma frase completa. Eu não preciso mais justificar. O não é uma frase completa. E outra coisa, se o meu não te fere, talvez não seja por causa do meu não, mas porque eu não estou cabendo na tua expectativa de me manipular. Ou porque eu não estou cabendo na tua expectativa de te agradar. Nossa, isso é muito bom. Por isso que meu não te fere. O que não quer dizer que é normal também, quando a gente diz muito sim, que a gente aprende a dizer não, cria gosto pela coisa. Aí diz até quando não deveria. Mas é sempre natural que primeiro a gente, eu digo para os pacientes, que muita gente, você não fazer terapia não, porque tem gente que vai fazer terapia e piora. Sério? Piora. Não acredito. Piora. Mas entenda, não é porque a terapia piora ninguém. Às vezes é a má condução ou da pessoa ou do profissional. E em vez de convidar você a se desenvolver como pessoa, eu reforço teu ego infantil. Uhum. Então, por exemplo, chego lá e eu chego com o meu discurso de vítima, claro, todo mundo chega lá com o discurso da dor, não que não tenha. Aí eu acolho você e te mantenho naquele lugar. Vamos dar um exemplo clássico. Coca-Cola, minha irmã, minha mãe e eu. As duas irmãs. Isso aqui é um clássico de terapia, que é assim, minha mãe gosta mais da minha irmã do que de mim, ou meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Isso é um clássico na família, e que gera dor e realmente um sentimento de não tem amor pra mim. Eu não sou o filho querido. Sabe, de repente, você é o palhacinho, sua irmã é inteligente. Olha como sua irmã é linda, veja como sua prima é legal. Sabe essa comparação que destrói? Comparação não dificulta a vida, ela destrói a vida, né, de um sujeito. Mas vamos lá, tudo bem, começou, a tua mãe te dava tudo, pra tua irmã e pra você não. E eu escutava muitas histórias assim, eu via na minha própria família muitas histórias assim. E aí você acolhe o paciente, entendo como te machucou, entendo como isso fez com que você se sentisse uma mulher menor, menos capaz, menos atraente, menos inteligente, e isso fez com que você não apostasse tanto em você. Eu entendo tudo isso, ok, entendo. Mas aqui estamos lá, tô te acolhendo. 6 meses depois, teu ego está um pouco mais estável, fazer uma pergunta assim, agora vamos mudar o tema da terapia hoje. Como tá tua irmã? Como assim? A irmã que sua mãe sempre gostou dela, que deu os melhores vestidos, você lavava a louça menos ela chegava tarde e você não. Como é que tá sua irmã hoje? A pessoa fazia, sabe que até hoje ela depende da minha mãe? Minha mãe paga as escolas dos meus sobrinhos, ela pede dinheiro à minha mãe emprestado, usa o cartão, não paga, minha mãe liga pra mim pra se queixar da minha irmã, e quando eu vou reclamar da minha irmã, ela defende minha irmã. Como sempre. Aí eu fazia hora de bugar a cabeça do paciente no bom sentido. Ah, agora eu entendi. A tua mãe ama mais você do que sua irmã. Não, eu tô aqui há 6 meses mostrando evidências do contrário. Não, você acabou de me dar a evidência central de que ela gostava mais de você do que sua irmã. Por quê? No fundo ela era uma mãe incapaz de ser mãe, de educar de fato. Uma mãe, como diz o Winnicott, suficientemente boa. Não espetacular, não existe assim. A tarefa de ser mãe, de ser o pai, ela é tão hercúlea que ninguém dá conta com perfeição disso. Sim. Somos os pais possíveis, né? Ou suficientes. Por que você está dizendo isso? Porque é como se sua mãe tivesse 2 filhas e dissesse assim, eu tenho que destruir uma, escolheu sua irmã. E você escapou. Porque se a tua irmã é uma adulta que depende da tua mãe financeiramente, que ela usa o cartão e não paga, até hoje ela não cresceu. A tua mãe pegou ela como se fosse uma grande árvore que fosse crescer e tratou como um bonsai. Ela nunca ficou adulta. Ela ferrou com tua mãe, com tua irmã. E você escapou. No fundo é como se sua irmã tivesse se sacrificado para que você se salvasse. Eu sei que dizer isso é meio chocante e você não há de imaginar que tua irmã tinha consciência disso, nem tua mãe, mas foi o que deu. Você escapou. Você é uma adulta, tá pagando tua terapia aqui.
E tua irmã tá usando o cartão da tua mãe até hoje com 40 anos. Ou seja, ela é uma adultescente. Por isso que o Winnicott dizia que uma mãe suficientemente boa é aquela que se torna desnecessária. O objetivo seu com Bela e com Theo é que você um dia não seja necessário, nem você nem Fabi. Que um dia eles possam andar com as próprias pernas. Não é que eles vão deixar de amar vocês, mas vão dizer, agora eu dou conta. Porque você vai dizer, Marvin, agora é com você. Eu fiz o meu melhor. Eu te entrego a vida. Não é assim? Cara, você falou uma coisa tão... tem um conceito de Nassim Taleb chamado previsibilidade retrospectiva. Uhum. Algumas coisas se tornam muito óbvias, mas só depois que alguém diz. Isso. Né? Então, eu acho que acho que uma das grandes virtudes é você conseguir... não significa compreender a sua realidade, porque é muito difícil a gente compreender a nossa própria realidade à nossa volta. Porque, por exemplo, seria muito difícil ele perceber isso sozinho. Sim. Se existe essa previsibilidade retrospectiva, eu vou te acrescentar um outro conceito. Falta de visão prospecta. Porque, veja só, se eu tô... Para quem é uma pessoa que está aí na relação, no negócio, se eu estou administrando muita dor, eu não tenho possibilidade de pensar o futuro. Calma aí, fala de novo. Se eu estou administrando muita dor, Tá. eu não tenho capacidade de prever o futuro, de administrar o futuro, de organizar o futuro. Porque eu estou só apagando incêndio. É por isso que eu vejo muita gente que faz curso de investir na bolsa, e faz curso, e performa tal, e não consegue vencer na vida, porque esqueceu de trabalhar as emoções. Não se trata de quanta competência técnica eu tenho, mas de como eu tenho emocionalmente capacidade de manusear essas competências todas, inclusive quando nem elas derem conta de responder o caos que a vida me apresenta. Ou seja, o que define, aí voltando aqui para esse segundo dia que a gente está falando, em que você está dizendo que tem previsibilidade retrospectiva, ou seja, que quando a pessoa me fala, agora eu entendi que realmente a minha irmã se ferrou e eu fiquei legal, mesmo que isso tenha me gerado muita dor, mas quem se ferrou mais foi ela, né? No fim da história, ela se ferrou mais do que eu. E agora eu estou entendendo isso, e a pessoa dá uma virada de olho, poxa, ela revisita a vida todinha dela. Aqui no deserto, nos dias do sono, em que, por exemplo, a inveja e a comparação me ferra, porque a régua do outro nunca consegue medir a minha dor, a régua do outro nunca consegue medir os dias em que eu dormi achando que eu não ia dar conta, que eu achei que eu não ia realizar e concretizar, que eu achei que a vida não era feita para mim, que eu merecia apenas sofrer. Nunca dá conta disso para mim, só eu que posso. Porque, como diz Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, nesse segundo dia aqui, cara, eu tenho que fazer uma coisa que é o que todo mundo quer quando vem a lapada da vida. A traição, a falência, o projeto que deu errado, a grana que não saiu, sabe? Gastei, investi pra caramba, mas não aconteceu. E uma pessoa que nem tem tanto quanto eu aconteceu, me dá uma raiva e vem uma inveja. O que é que eu quero? Eu quero me levantar. Como é que eu me levanto quando eu caio? Tem uma música brasileira que diz assim: sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Mas pra fazer isso tem uma coisa antes. Boa pergunta, né? Como é que eu levanto depois de cair? Reconhece a queda. O que é que a música diz? Reconhece a queda e não desanima. Então a primeira coisa sobre a vida é: qual é o seu diagnóstico sobre você? Caraca. Imagina que eu tô vindo aqui pra teu estúdio, tá? Tá. Aí eu ligo pra ti: Caio, tô indo pra aí, como é que eu faço pra chegar? Você ia me perguntar assim: você tá chegando em São Paulo agora? Eu dissesse sim. Você ia me perguntar: é de avião? Chegou por Congonhas ou por Guarulhos? Seria diferente o trajeto. Sim. Tá vindo de Santos, de carro, de Campinas ou do Rio? Seria diferente o trajeto. Então, você tá me dizendo o seguinte: Rossandro, para eu te dizer para onde você vai chegar, você tem que pelo menos saber onde você está. Reconhece a queda. É autoanálise. O que as pessoas fazem de autoanálise no mundo de hoje? Nada. A galera chega em casa de um dia ferrado e vai ver TikTok, amigo, mas quer vencer na vida. Qual é o tempo que você dedica para... Peraí, vamos ver por que eu fiquei tão puto hoje na reunião da empresa? Vamos ver por que quando eu olhei essa coisa no Instagram eu fiquei tão mal? Será que eu não estou vendo que esse mundo inteiro está me afetando porque eu não me conheço? E que se eu me conhecer, para mim, autoconhecimento é o maior investimento que o ser humano pode fazer. Porque com o autoconhecimento, eu lembro demais minha mãe, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem? Clássico TDAH, Até hoje tenho, só que na minha época, eu tô com 53 anos, então não tinha Ritalina, Venvance, nem diagnóstico, nem laudo para escola.
tinha o diagnóstico da sociedade. Adelma, seu filho não vai dar pra nada. Ele vai terminar só a 5ª série. Se conforme. E uma mãe que conhece o filho, não, ele vai mais longe, né, meu amor? Aí eu olhava aquele olhar assim, 43, tipo, você não tem alternativa. Porque como dizia minha sogra, loteria de pobre é escola. Loteria de pobre é estudo. É verdade. Né? Então você tem que dar certo. E aí numa das discussões, minha mãe falando assim, eu sei que você não gosta de estudar, já percebi, mas você precisa dar resultados, eu não vou te cobrar, eu vi que você não consegue passar o caderno a limpo, eu vi que você não faz exercício, a professora já me falou que você fica desenhando na sala de aula, eu sei que a escola te deixa infeliz, mas você precisa estudar. Então eu não vou te cobrar, mas você tem que dar resultado, passar no final do ano. Porque se eu te cobrar, eu vou te torturar. E você deve ter um jeito de aprender que eu não entendo. Ela entendia, de algum modo, que eu aprendi de outro modo. E eu aprendo de forma auditiva. Que é o clássico de uma pessoa, por exemplo, que tem déficit de atenção. Né? E aí, ela chegou para mim e disse, meu filho, nós não temos herança para deixar para você. Nós somos uma família pobre. E você tem muitos sonhos. E eu só te vou dar 2 coisas para você. E com isso você consegue tudo, tá? Educação e Deus. Uau. Com essas 2 coisas, você consegue tudo. Porque eu conheço, meu filho, pessoas que têm tudo, mas porque não tem essas 2, perdem tudo. Então eu vou te dar aquilo que é essencial. E a educação inclui autoconhecimento. E Deus também, que te convida a um processo de conhecer-se. Porque se a proposta é amar ao próximo como a si mesmo, eu preciso saber quem eu vou amar. Eu vou amar que cara? Que Rossandro que eu vou amar? Que Caio que você vai amar? Porque quando eu vou fazer esse processo, tem sombra, tem dor, tem inveja, tem raiva, tem sentimento ruim. E eu só vou me amar se eu for perfeito? O amor é pra hoje, não é pra amanhã. Eu não amo o Rossandro do futuro. Eu amo o Rossandro ferrado de hoje, que quer ser uma pessoa melhor no futuro, mas que para ser a pessoa melhor no futuro tem que se amar hoje. E tem um paradoxo nisso, que o Carl Rogers, o grande psicólogo americano, descreveu, que é o da autoaceitação. O paradoxo da autoaceitação é que somente quando o indivíduo se aceita, ele muda. Porque enquanto eu não mudo e fico não me aceitando, eu gasto tanta energia me acusando que eu não tenho energia para mudança. Enquanto eu fico achando que meu irmão é mais amado porque tinha mais Coca-Cola a vida inteira no copinho dele, eu gasto tanta energia administrando o caos dentro de mim que os meus sonhos são só quimeras, porque eu não tenho força para realizar. Quando finalmente eu perdoo, quando finalmente eu paro de gritar para o mundo, olhem para mim, e eu me enxergo, e eu me cuido, eu tenho energia para mudar, e finalmente eu saio desse deserto de dores e levantar e cair, e finalmente eu chego aqui, no pódio. E você falou muito de uma coisa, né? Que as pessoas não dão atenção para as emoções. Não dão. Só que eu sei que tem muita gente que tem desafio, fala assim, cara, beleza, o pessoal fala pra eu treinar mais emoções, mas como que eu treino algo que é abstrato? Uma coisa é você, sabe, treinar futebol, beleza, é pegar e chutar. Então, chuta a bola e tal, quanto mais repetir, melhor você vai chutar. Agora, como que eu treino decepção? Como que eu treino coragem? Como que eu treino... Treina, né? É porque assim... Existe uma coisa que, por exemplo, na medicina é mais fácil chegar aqui e fazer um exame aqui no Einstein e pegar os apontadores biológicos e perceber que eu tô, sei lá, com a glicemia alta, tô pré-diabético. Porque tem um apontador biológico ali. As emoções não têm alguma coisa tão palpável, elas são muito idiosincráticas. Aquilo que te afeta não é o que me afeta. Imagina se tivesse um check-up disso. Eita, legal, né? Imagina que você sabe quão triste você tá, quão invejoso você tá. 70% de inveja, Caio, mais 50% de baixa autoestima, tô sentindo aqui uma vibração negativa, Mercúrio retrógrado tá te afetando. Eu tô acordando com 88 de confiança. De confiança. Bem, embora não tenha uma métrica assim, as emoções não são passíveis dessa métrica, até porque empobreceria a diversidade humana, você pode sentir pelos resultados do seu dia a dia, no fundo. Então, por exemplo, quanta energia eu gasto do meu dia observando os outros e quanta energia eu gasto me observando? Vamos pegar uma frase clássica, né? Tá. Nós temos um país de maioria cristã, então a gente pode citar muito bem o evangelho para levar autoconhecimento. Por que você se preocupa com a trave que tem um argueiro que tem no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? Parece um julgamento moral de Jesus, né? Coisa feia, Caio, falando de João. Não, Caio, meu filho, pessoal. Olha o tempo que você está gastando vendo a vida de João sem ver a tua. Porque você não muda a vida de João.
Mas você muda a sua vida. E Freud dizia uma coisa interessante. Quanto mais João fala de Pedro, mais eu sei de João do que de Pedro. Vai ser muito boa. Porque eu me projeto, me revelo. Uhum. Então é o seguinte, eu tô gastando muita energia vendo os outros aqui, por exemplo, é porque eu tô no padrão da inveja, da comparação, e aí isso vai me dar menos-valia, autodestruição. Quantas pessoas eu tô seguindo que quando eu olho a postagem me dá um sentimento ruim? Cara, silencia, cancela, diminui o tempo disso aqui. E não é que a internet só tenha conteúdo ruim, a gente tá produzindo conteúdo ótimo aqui para as pessoas. Seu produto aqui é de levar consciência para as pessoas. Eu vi outros episódios. Então, ou seja, vai ouvir quem quer que você cresça e não quem quer dizer para você, olha a minha vida como é mais massa do que a tua. Vai ouvir quem quer dizer, você quer crescer? Eu posso te dar dicas, eu posso te ajudar nesse processo. Olha para esse movimento da tua vida e percebe o quanto você pode mover-se nesse sentido. Senão você vai ficar num looping só. Então, como é que eu vou metrificar isso? Por exemplo, eu tenho muito medo da opinião dos outros. E eu estou ouvindo Caio com o Rossandro falar que parte do sucesso depende de dizer não. Que não é uma palavra, é uma frase definitiva que eu não preciso me justificar. Para que eu não seja manipulado pelas pessoas. Quando eu disser não, vai ser desagradável. Eu tenho que suportar isso. Sabe como foi que eu aprendi a dizer não? Como? Eu era o cara do sim. Era do sim? Putz, o cara do sim, que fazia trabalho pros outros, tudo para agradar. No fundo, o que você quer? Olha para mim que eu tenho pouca Coca-Cola no meu copo. Não me amaram o suficiente. Então, será que se eu fizer o exercício para você, você olha para mim? Será que se eu fizer bem muita piada no grupo, vocês deixam ser o cara que fica no grupo, nem que eu seja o palhacinho do grupo? Sabe? Quantas pessoas querem ser subalternas nas relações? E o que é que acontece quando você faz isso? Acontece o contrário. Quanto mais você é carente, mais você é rejeitado, porque a carência é repelente. Muito bom. O sim constante é repelente e o não dado é atraente, cara. É atraente. Fala mais de carência, porque tem muita... Eu vi aqui umas 3 pessoas na minha cabeça. Olhou pra alguém, não tem ninguém no estúdio, não tem não. ninguém no estúdio, estamos sozinhos com o Inhais nos filmando, ninguém olhou pra ninguém. Esposa, a gente conversa muito, a gente não suporta a carência. Sabe por que a carência, por que não suporta a carência? Geralmente a gente não suporta a carência por 2 motivos. Porque um dia a gente foi. Doeu? Terapia ao vivo aqui ainda. Um dia a gente foi e no fundo a gente não suporta ver o Caio do passado. É verdade. Isso dói. Pô, aí eu sinto isso, tá? Quando a gente eleva o nosso padrão de consciência, a gente, em vez de ficar com irritação do carente, a gente vai se tornar um colaborador dessa pessoa para dizer assim para ela, você não vai ser assim. Aí hoje eu vou dar a atenção que você quer, mas não para você ficar como vítima. Eu vou dar a atenção que você quer, para você saber quem você é, finalmente se tornar quem você pode e contribuir com um mundo em que quando você para de chorar e ser carente, você se torna um instrumento de ação no mundo. Seja um instrumento da paz, da elevação de consciência, de Deus, da coletividade. Porque enquanto você está chorando, você é mais um na multidão dos desvalidos. Quando você começa a acordar e levar consciência, você estende a mão para ajudar. Então eu quero que você deixe esse carente. Então eu vou te ajudar, cara, vem cá. Eu lembro que uma vez eu estava com uma pessoa no carro e a pessoa só se queixando da vida. E eu tentava dar uma opinião, a pessoa, não sei o quê. Aí eu tive que ser meio apelativo, pode parecer, se alguém cortar isso que eu vou dizer aqui agora, que eu fui muito arrogante. Eu tô fazendo um disclaimer, porque a internet é esse mundo dos cortes aleatórios, né? Eu olhei pra pessoa e fiz assim, eu tô aqui tentando te dar algumas opiniões e você não deixa eu te falar, você tá no discurso da dor. A gente tem 2 horas de trânsito até o aeroporto. E as pessoas pagariam muito para ficar 2 horas comigo. Você quer continuar com o seu discurso de vítima ou quer me escutar? Eita. A pessoa parou para me escutar. Sim. Né? Carente. Digo, eu não vou ficar aqui dizendo, você é vítima. Eu também podia contar aqui o meu passado e os dois chorar junto. Não resolve nossa vida. Resolve te dizer como foi que eu fiz, não como se fosse a tua pauta, mas para te inspirar a fazer o teu movimento. Então, o carente... ele quer atenção e mendiga e diz sim. E as pessoas vendo isso, abusam você, te humilham, te tratam como um lixo. Tem gente que é tão carente que prefere ser uma espécie de terreno baldio pro lixo afetivo dos outros do que ter a dignidade de se amar na própria solidão. Eita. Aí fica em relações tóxicas, se aceita humilhação, traição, a pessoa faz piada e você fica. Porque no fundo talvez você acha que não merece nada melhor que isso. Você falou uma coisa, geralmente a gente não suporta aquilo que a gente já foi. É verdade.
Até que, de fato, a gente não é mais nada daquilo. E a gente entende que ter sido aquilo nos dá a missão de ajudar quem está sendo. Sabe a pirâmide das necessidades de Maslow? Sim. Necessidades fisiológicas, de segurança, de afeto, de status e chega à autorrealização. Percebe que pouca gente chega aqui? Uhum. Porque no status você fica dobrando apostas. Agora eu quero um carro de 1 milhão, quero um carro de 3 milhões, agora eu quero um jatinho. Não, eu quero um jatinho com um banheiro folheado a ouro assinado pelo designer da Louis Vuitton. Não para, no looping aqui do consumo. Na autorrealização acontece o seguinte, você chega lá e faz, cara, sabe o que é incrível? O que é muito massa mesmo? É descer nessa pirâmide para ajudar a galera a subir. É mais legal mesmo. É quando a gente descobre que o melhor da grana não é o que ela proporciona pra gente, mas o que a gente proporciona pros outros. Não é? Olha o seu sorriso de leveza aí, lembrando de várias coisas. Que talvez o que você deu pra alguém que você ama foi muito mais incrível do que quando você se deu o melhor desejo da sua vida, o carro que você sempre sonhou. Ele vale menos do que um carro que você deu pra uma pessoa que você ama de segunda mão. A alegria dela, o contentamento dela. É por isso que Santo Agostinho, grande teólogo, dizia o seguinte: se o homem soubesse como é bom ser bom, seria bom por egoísmo. Pausa rápida no episódio. Olha isso daqui. 78% de vocês que estão assistindo esse episódio, vocês não estão inscritos no canal e vocês vão perder muita coisa. Às vezes aquele episódio que você não viu tinha o que você precisava. Então, para agora, só se inscreva no canal para você não perder nada. Eu tenho certeza que você vai ser o maior beneficiário disso, tá bom? Então, clica agora, se inscreva e você vai garantir que tudo chega até você, beleza? Então volta no episódio, se inscreva e continue assistindo. Não, deixa que eu faço. Eu quero fazer isso por fulano. Eu faço parte de uma organização não governamental internacional chamada Fraternidade Sem Fronteiras. Muito lindo o trabalho do pessoal, por sinal. Pois é, criado por um amigo meu aqui do Brasil, chamado Wagner Moura. Não é o ator, apesar do nome ser o mesmo, é de Campo Grande. Mora hoje na África, tem 15 filhos adotados. Caramba. E cuida de 37 mil pessoas por dia em 8 países. Eu fui com minha esposa e um grupo de amigos para o campo de refugiados de Dzaleka, no Malawi, que pega pessoas que vêm das guerras, especialmente da República Democrática do Congo. O nosso projeto lá chama-se Nação Ubuntu, que é um conceito africano que eu sou porque você é. Que nós somos. Nós temos lá 1.000 pessoas acolhidas, no campo tem 67 mil. Nós temos projetos em 8 países, inclusive no Brasil, em São Paulo também. E quando chegou lá, era incrível, porque quando a gente chegava diante daquelas mulheres que vendiam um corpo no campo de refugiados por 80 centavos de real, quanto os caras pagavam? Porque vinham da guerra sem marido que tinha morrido. Para dar folha de batata doce para os filhos, não era batata doce, era folha de batata doce. Mas que tinha uma grandeza no olhar. Eu nunca vi elas como prostitutas, mas como guerreiras que chegavam ao sacrifício de deitar com quem gosta para alimentar quem ama. Isso é grandeza. E quando a gente dizia, nós estamos chegando aqui para saber se você aceita o nosso convite de você trabalhar conosco na fraternidade, ou seja, ela seria resgatada daquela vida, ela enchia o rosto de uma alegria, de uma liberdade. E quando a gente dizia isso, significava que nós iríamos sustentar aquela mulher no campo, que a gente, cada pessoa que você acolhe, né, com 300 reais a gente muda a vida de uma pessoa lá. A gente sentia um contentamento que a gente brigava, não, quem vai acolher essa mulher sou eu, não, quem vai acolher essa mulher. E era uma briga boa porque a gente sentia assim, a alegria de ser instrumento, de ver grandeza. E às vezes esse trabalho social é interessante porque a pessoa fica assim, poxa, mas tem 67 mil no campo de concentração, a pessoa me perguntou isso lá, né? Rossandro, o que você acha que a gente está enxugando gelo aqui? Isso, cara, pra gente que está vindo resgatar algumas famílias, parece enxugar gelo. Para a fraternidade, que já resgata 37 mil, é uma piscina olímpica. Mas para uma pessoa que é resgatada, é o oceano inteiro que muda. Então, o que é gota para mim é oceano para o outro. Eu vou continuar gotejando. Porque quando eu estou aqui, e eu chego aqui, no terceiro dia, eu descubro, cara, eu vou chegar aqui na base. Vamos lá, galera. É possível. Então, se ama, se respeita, perdoa. Porque quando alguém colocou mais Coca-Cola ou menos, gerou uma mágoa em você e essa mágoa te impede de crescer. E se esse sentimento está dentro de você, você gasta tanta energia administrando o ressentimento que os teus sonhos ficam apenas no papel. Porque todo dia você gasta tanta energia para administrar a dor que falta em você capacidade de planejar e construir o seu futuro.
É como se o passado sabotasse o teu presente e inviabilizasse o teu futuro. Eu posso viver do passado. Ele é inapagável, é indelével. Mas eu não preciso viver no passado. Entende? Eu posso viver da marca da dor que me aconteceu. Mas eu também posso olhar para isso e perguntar assim: o que isso me ensinou? Porque, veja, a vida é todo um caráter pedagógico. É verdade. Então eu fico apenas olhando a lição e com raiva porque eu não gostei da disciplina, ou pergunto o que é que ela me ensinou para que eu não precise repetir e seguir em frente. O erro é um processo educativo, né? E a gente aprende com ele, né? Vamos combinar. E aí, talvez, vamos aí uma questão mais também filosófica. Talvez a forma como a gente encare a coisa tire a energia da gente. Será que é erro, pecado ou processo? Por exemplo, seus filhos aprendendo a andar. Uhum. Quando eles caíam, eles estavam pecando? É processo. Estavam errando? É. É processo. Quando eu estou aprendendo a ler e eu gaguejo, eu errei, eu pequei, é um processo. Processo. Quantas coisas eu chamo de pecado ou erro quando na verdade é processo? E quando eu boto pecado e erro, eu boto carimbo moral e começo a me sentir menor e você também me julga. Mas quando eu entendo, é o processo. Eu estou melhorando. Porque veja só, estava conversando com uma pessoa uma vez, ela ligou para mim e disse assim: poxa, eu me sinto uma pessoa muito ruim, merecedora, porque vem tanto pensamento disfuncional na minha cabeça. Eu penso tanta merda. Ela disse exatamente isso. Eu disse: olha o que é perspectiva, né? Você me contando isso, e eu te conheço há tanto tempo, e eu acho que você é incrível. Porque eu penso muita merda, porque só pensa, não faz nenhuma das coisas que você pensa. Porque eu não controlo necessariamente os pensamentos, mas quando eu não faço o que os pensamentos me dizem, eu sou mais forte que eles. Ou seja, eu não posso não pensar besteira, mas eu posso não fazer as besteiras que eu penso. E aí eu estou sendo o senhor da minha vida. Até que um dia, de fato, nem a besteira eu pense mais. Mas se eu me julgo porque o pensamento vem, eu não entendo que faz parte do processo. Eu penso, mas não realizo. Eu fazia uma palestra nas empresas que vendia pouco, porque era assim: conflitos no ambiente de trabalho. Aí eu mudei o título. Você colocou o quê? Como conviver com os colegas de trabalho sem vontade de matá-los. Se precisar, viu, gente? Tô aqui, tamo junto. Mas pela alegria da galera, eu já senti aqui 2 vezes que eu vim que a galera gosta de estar aqui. Então, assim, o que a gente entende é: eu posso sentir vontade, mas aquela vontade não determina quem eu sou. A minha escolha final de não ter o comportamento que o sentimento que está querendo trazer diz que eu sou mais forte que ele. É processo. E é isso que é o ponto. Por que é tão difícil esse diagnóstico? A gente perceber isso sozinho? Porque o caminho... E o que você falou agora é brilhante. É brilhante dessa pessoa. A pessoa que pensa besteira e não faz, olha a força que essa pessoa tem. Então a pessoa já está resistindo, ela está num processo de melhoria absurda. Grande. Muito grande. Mas, de novo, por que é tão difícil a gente... Um autodiagnóstico, né? Porque primeiro a gente... Esse autodesenvolvimento. Vamos voltar às questões iniciais. Qual é o estímulo que o mundo que a gente tá, sabe o conceito alemão de Zeitgeist, espírito da época? Sim. Qual é o estímulo que esse mundo que a gente tá, Caio, dá pra gente se conhecer? É pouco. O dia inteiro a sociedade nos chama para distração e fuga de si. Pelo álcool, pelos vícios de todas as ordens, digitais, qualquer coisa. É sempre distração. Não é tão gostoso ficar horas no feed infinito das redes sociais vendo um videozinho engraçado, uma piada, ou vendo a vida dos outros. E é tão doloroso chegar em casa e dizer: cara, eu sou ridículo às vezes. É verdade. Que pensamento ridículo. Eu digo no carro: Sandro, cara, melhora. Eu falo alto no carro, sabe assim, cara, melhora, velho. Ajuda a ecologia energética do mundo. Se você deixar de pensar besteira, melhora o planeta. Já tem muita gente pensando besteira. Seja uma pessoa... Eu digo isso brincando comigo, que hoje eu não me julgo quando eu identifico. Quando eu digo assim, melhora, não é melhora. Cara, melhora. Vamos lá, você pode mais, né? É só um pensamento. Vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma menina de 14 anos que estava com ideação de ceifar a própria vida. E a mãe disse assim: não posso deixar ela com você porque ela é uma menina. Era de uma religião muito sectária, assim, muito, né? Eu digo: se a senhora não confia na minha ética profissional, eu vou encaminhar sua filha para uma mulher, mas eu não atendo ninguém com alguém da família dentro do consultório, porque aí eu vou estar atraindo a minha ética de profissional. Ela: não, tudo bem, porque disseram que você ia ajudar, então a senhora vai ter que confiar. A menina estava com ideação de ceifar a própria vida. E aí eu perguntei por quê. Ela disse: eu tenho um pensamento sobre Deus que é tão terrível
que eu já vou pro inferno. E como eu já vou pro inferno, eu vou logo. Cansei de esperar. Digo, então me conta. Se eu contar, você vai pensar o que eu tô pensando. Se você pensar, você vai também. Eu fiz, a gente vai junto. Me conta. Aí você tem que se colocar no lugar dela. 14 anos. Uma pessoa que tem um profundo respeito por Deus e que tinha uma visão de Deus muito sectária e fundamentalista. E disse assim, o que você pensa? Eu, toda vez que estou lá na minha religião específica tal, eu fico vendo Deus no banheiro fazendo cocô. E isso é tão indigno que eu vou, né, pro inferno por isso. Qualquer movimento meu de julgamento condenaria ela. Disse assim, né? Eu cheguei para ela e fiz assim, fiquei curioso agora. O que é? Ele também peida? Ela riu. Aí, eu tô rindo, é porque isso é só um pensamento. Não é mais nada do que isso. E olha, quando diz que Deus é nossa imagem e semelhança, não necessariamente é física. Provavelmente ele não tem corpo, não come, logo ele não vai no banheiro. Então, e a gente é incapaz de afetar Deus. É só um pensamento. Isso não define quem você é. Você ama seus pais? Amam. Você ama Deus? Amo Deus. Você procura fazer o que ele preconiza para a sua vida? Preconiza. Essa é você, não seu pensamento. Entende a diferença? Só que a gente está num momento da história em que vivemos crises conjugadas simultâneas. Esse é o momento de maior risco psicológico da história humana. Sério? É. Eu considero, não eu, mas todos os especialistas, né? Conhece o conceito de tempestade perfeita? Tempestade perfeita é quando um conjunto de eventos climáticos se somam para uma tempestade avassaladora. Chama-se tempestade perfeita. Nós estamos num período de tempestade perfeita por causa emocional humano. São tantos os riscos, que é por isso que alguns pais se cobram. Minha avó teve 20, eu não consigo dar conta de 2. Tua avó não tinha que lutar contra a internet, o TikTok, o Instagram, o Facebook, influenciadores, ódio, divisão política, geopolítica conflitante, guerra, não sei o que. Eram desafios menores, era mais fácil. E um irmão criava outro, também era muito assim. E às vezes você pode, assim, a gente poderia fazer assim, há alguém, Rossandro, que possa fazer isso e a gente ter essa análise prospecta, né? A gente pode ler Yuval Noah Harari, como a gente sabe que ele é um grande pensador, o Byung-Chul Han, filósofo coreano, que vão dando dicas pra gente. Mas eu queria pegar um cara dos anos 90, que fez uma previsão dos dias de hoje. Topa? Topo. Tá. Ele é um poeta, bem conhecido. E ele fez uma análise que chega nos dias de hoje. Olha só. 1990? Década de 90? É, vê o que ele faz. É um brasileiro, tá? Você vai saber quem é ele. Fazendo tudo atenção aqui, né? Você sabe, quantos anos você tem, Caio? 38. Dizer? Pronto, tá. Eu tenho aqui uns 15 anos a mais que você, mas talvez você tenha pegado a época das locadoras de fita VHS. Peguei. Devolver rebobinada para não pagar a multa? Exatamente. Você é da época de Sessão da Tarde, tela assim no super quente? Sou. Né? Imagina a pandemia nessa época, seria um Lagoa caos, Azul né? 10 vezes. Lagoa Azul 10 vezes, a faca de chocolate, curtindo a vida doidado. Imagina quando a gente usava conga que chute bamba, era o que tinha de tênis, né? Porque antes numa loja hoje tem opções pra caramba. A gente chegava em casa e só tinha aquele filme de Sessão da Tarde, a gente assistia. Chegava na locadora, tinham locado os lançamentos, a gente pegava pra não perder o rolê com a namorada, pegava qualquer fita, não era assim? Ia pra casa, via qualquer filme trash, porque tinha locado o filme, tinha pagado e tinha que devolver rebobinado. E era a sensação de que tudo era mais complicado. Ao mesmo tempo, você tinha muitas privações. E hoje você pode chegar em casa à noite, tipo, vou ver um pouquinho de série. Aí você começa vendo alguém que fala de série no Instagram, no TikTok. Aí fulano... Ou então, porque o JJ me recomendou, Rossandro, tal, não sei o que, eu vou ver... E aí quando chega a sua esposa, aí bota na Netflix, vê 10 mais bombando. Vamos ver a Apple TV, aí olha lá, aí depois vai pra Amazon Prime, Globoplay, vai pra tudinho, aí uma hora depois, já aconteceu com você e você foi dormir e não viu nada? Já. Olha o que esse poeta diz sobre o tempo de hoje. Parece cocaína, mas é só tristeza. Renato Russo. Parece que é tudo tão fácil, tanto tênis, tanta coisa. E nunca tivemos tanta liberdade política, tanto crescimento material e tantas pessoas tristes, deprimidas, duvidando de si, pensando em ceifar a própria existência. Então parece cocaína, mas é só tristeza. Lança-se isso aqui com promessa de conectividade. E hoje nós nos conectamos a estranhos e nos desconectamos de pessoas importantes em casa. E vivemos todos só nesse Black Mirror, espelho preto, solitários, como eu vi ontem no shopping, os casais se ignorando, cada um com seu smartphone. E por causa disso, muitos temores nascem do cansaço e da solidão que vivemos hoje. E o que é que isso gera na música? Descompasso, desperdício. E ninguém te escuta.
Ele diz assim: dissestes que se tua voz fosse ouvida, acordarias não somente a tua casa, mas a vizinhança inteira. E há um declínio tão grande na área da pós-verdade, tudo é duvidado, a justiça, a política, a fé, tudo entra em xeque, que há tempo nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, e por isso há tempo são os jovens que adoecem. É o nosso tempo. De múltiplas crises de sentidos simbólicos, mas ele diz uma chave no final da música, ele não fica só no diagnóstico. Mas meu amor, disciplina é liberdade. E a licença poética, né? Para na mesma palavra eu ter disciplina e liberdade. Porque disciplina parece prisão, e você fala muito no livro. Sim. Mas só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito no segundo dia é quem vai ter a liberdade de chegar no terceiro. E quando chega no terceiro, compaixão é fortaleza. Então você percebe que nos dias de hoje há uma responsabilidade sobre você, sobre mim, sobre qualquer pessoa que tenha uma visibilidade na internet, de entender que isso é só instrumento de servir. É muito menos sobre o meu ego. Exato. E muito mais sobre a minha entrega. É muito mais sobre aquilo que eu vou levar para as pessoas do que aquilo que eu recebo delas. Tem uma música da família Caymmi, inclusive Nana Caymmi faleceu nessa semana aqui agora, enquanto a gente estava gravando o podcast. Diz assim: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não te pertence, nunca te pertencerá. Só é seu aquilo que você dá. Ao final dessa jornada, nós só vamos levar o que nós entregamos, nada do que acumulamos. Nada contra ter coisas, mas elas são objetos que apenas devem servir a uma missão maior, um propósito. Porque no fundo, nessa crise de sentidos, se ser bom é tão bom que eu seria egoísta, queria ser melhor do que você em ser bom, como diz Santo Agostinho, eu entendo que o que significa eu não vim para servir, para ser servido, eu vim para servir. É que isso aqui é um instrumento. A tua visibilidade é um instrumento. A minha visibilidade é um instrumento. Chegar aqui para nós pode ter até sido movido pelo ego, pela dor, mas é preciso chegar aqui com consciência de entender, eu tenho responsabilidade com os outros. Para que eu também consiga fazer com que mais pessoas cheguem aqui. Para que mais pessoas elevem o padrão de consciência. Para que mais pessoas consigam perdoar mais. Para que mais pessoas se amem e assim possam de fato amar. E a gente de fato ter uma humanidade que de fato mereça o título de humanidade, e não de projeto de humanidade como nós temos hoje. Em que o ódio, a divisão toma conta dos corações. Em que eu seja de fato um instrumento da paz. E não o cara que toca fogo no parquinho. E que aumenta a discórdia. Que eu seja realmente uma pessoa que serve e que entenda que tudo que me é ofertado e todos os espaços que me são abertos é para construir potências nas outras almas, para tentar pagar um pouco da conta impagável do amor de Deus derramado na minha vida. Porque como diz Gonzaguinha, se nós somos um sopro do Criador numa atitude repleta de amor, que possamos soprar isso na vida dos outros todos os dias. Nossa. Sempre, amigo, fazer isso. Caraca. Sabe o que é? Eu acho que esse podcast é um convite. Esse podcast é um convite pro respiro. Sim. Se aceitar, se amar, se respeitar, entender tua dor, saber que doeu, porque alguém gostava mais do outro que de você, mas isso não define quem você é. Não vai definir tua vida. Saber que você inveja não é menor por isso, porque você não é só esse. Você é o pai que sai da casa, acorda cedo, pega um engarrafamento, passa 3 horas e volta para casa para botar teu filho na escola, para ir mais longe onde você foi. Você é esse cara. Você é essa mulher que acorda, vai também, trabalha, ajuda teus filhos. Você é essa pessoa. Você não é só essa pessoa que viu que a outra tá mais bem vestida de você e ficou mal por isso. Você é, sobretudo, essa pessoa grandiosa. Existe talvez uma coisa, sabe, Caio, hoje no mundo, da coisa de você achar que só as pessoas que têm uma vida digna de nota são as pessoas celebradas, as celebridades. É como se houvesse um mantra no mundo doente que a gente tem hoje, de que uma vida comum, uma vida ordinária, é uma vida ordinária no mau sentido da palavra. Mas eu pergunto para você que está aqui comigo e para quem está nos vendo nesse vídeo aí, talvez de madrugada, acordou e quis ir uma coisa e chegou aqui, não foi por acaso, né? Se você volta para casa e você tem onde dormir e tem pessoas te esperando
Isso é extraordinário. Isso nunca foi ordinário. Se você está no Réveillon aí da sua casa, imagina que você... Quem nunca, né? Olha assim, eu queria passar em Dubai, em Nova York, na Champs-Élysées em Paris, eu queria estar em Copacabana. E de repente você está lá com a sua família, na sua sala, no quintal, aquelas mesinhas de plástico, a crise grande, você comprou uma cidra, mas está cercado de quem você ama. Isso é extraordinário. Posso ser que tenha muita gente em Nova York soltando champanhe com um monte de estranhos. Isso é ordinário. Extraordinárias coisas já existem do seu lado. Tem uma música bem conhecida aqui de São Paulo, né? Demônios da Garoa. Eita. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Olha a frase mais linda. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Você pode ser a pessoa mais pobre do mundo. Se tem uma mãe que não dorme enquanto você não chegar, você tem uma vida extraordinária. Nossa, minha mãe amava essa música. Eu sei cantar por causa dela. Minha mãe amava essa música. E hoje? Sua mãe não tá mais aqui. Não. Nem a minha. Não dói saber que ela não dorme enquanto a gente não chegar. Uma vez eu tava chegando em... Minha mãe faleceu, eu tinha, no dia seguinte, que viajar pra Europa, tinha palestras lá. E claro que eu cancelei a agenda, mas eu tive que voltar pra agenda depois. E aí, quando eu tava voltando de Viena, fiz uma conexão em Lisboa, liguei pra minha esposa, que eu sempre fazia isso, e pra minha mãe, porque era um condicionamento psicológico. E o chip da minha mãe tava ativo. Porque como ela teve lúpus, fibrose pulmonar, então tinha muitas cuidadoras, equipamentos que estavam tirando da casa. E o telefone tocou, ela não atendia, óbvio, mas minha mãe não atende tão rápido, aí eu lembrei que ela não ia atender. E eu tenho o Oceano Atlântico para atravessar com uma escolha. 2, aliás. Ou eu ia chorar toda a viagem, lamentando porque eu não escutaria: meu filho, Deus lhe abençoe, volte para casa em paz, mamãe te ama, tá te esperando. Ou eu passaria todo esse tempo agradecendo por todos os Deus te abençoe que eu ouvi e que me tornou que eu me tornei. Não se trata do que eu não escuto mais, mas de tudo que eu escutei. Não se trata delas não estarem aqui, porque elas estão aqui, Caio. Elas estão em 50% do DNA, 50% do meu, em cada memória, em cada letrinha encoberta, sabe? Em cada vitória que a gente pensa, foi por você. Você fez parte disso. Então, a vida de todos nós já é extraordinária. Se comparar é que torna a vida ordinária. Olhar para si. Por isso que Jung dizia, quem olha para fora sonha, mas só quem olha para dentro acorda e realiza o sonho, né? Então é um convite hoje para que as pessoas olhem para si. Olhe o teu redor. Quanta coisa extraordinária você já tem. Você pode estar aí agora vendo esse podcast com seu filho do lado dormindo. Porque você quer vencer na vida, quer empreender. Que legal. Talvez por ele, por ela, né? Que bom. Mas já tem coisas incríveis do teu lado. É preciso ver esse extraordinário que acontece. É preciso olhar o milagre que está dado. Senão eu fico sempre achando que lá na frente tem e eu não consigo colher as pétalas do meu jardim que está sendo plantado no caminho. Respiro, né? A gente que é a geração que pula os áudios, que bota tudo no vezes 2, que não vê introdução de vídeo, que já começa algo, não vem da hora de acabar, já querendo ir pro último episódio. Então, nesse mundo da super aceleração, quem sabe respirar e dar pausas é rei e rainha, né? Porque você diz pro mundo o seguinte: quem determina a velocidade da vida sou eu, não vocês. Tem hora que a gente acelera, faz parte. Tem hora que a gente tem que dar pausa. Senão a vida faz por nós. E quando a gente diz sim para todo esse mundo acelerado, vem um AVC. Pro corpo parar. Vem um ataque cardíaco. Às vezes alguém que a gente ama adoece e a gente tem que parar. Então é preciso que a gente pare. Por consciência. Por escolha. É preciso que a gente faça as coisas com consciência do que está fazendo. Para saber, agora eu tô pausa. Eu faço muito isso hoje em dia. Eu tenho uma rede social e tal, mas tem coisas que eu não faço.
Eu teria muito mais seguidores se eu fizesse stories. Mas não faço stories. Não faço stories. Por quê? Não estou condenando quem faz. É porque para mim geraria um sofrimento psicológico. E um pensar toda vez sobre aquilo que eu preciso estar ajudando, conversando, lendo. Quando eu estava vindo para cá, eu queria ficar em silêncio para me concentrar no que a gente ia falar. Mas o Uber queria conversar comigo. E eu não podia não conversar com o cara. Eu digo, pô, Deus me mandou pra ser um cara que acolhe. Eu vou ficar em silêncio. Não, vamos começar o podcast agora, amigão. O que é que você tem? E o cara foi desabafando a vida dele. Ah, porque eu sigo você e quando eu vi que era você. Sabe, é isso. Uma vez eu cheguei em Curitiba à noite no aeroporto. Essa foi a mais incrível, cara. Eu cheguei no aeroporto à noite, que é uma cidade vizinha a Curitiba, São José dos Pinhais, né? Peguei Uber, o cara, poxa, eu tenho pouco roçando no Brasil, eu queria saber se era você mesmo. Ah, cara, eu te sigo pra caramba, ó. Tá dando 50 minutos pro hotel. Então, eu sei. Então, é o tempo de uma sessão. Mas era 2 da manhã, cara, eu doido pra dormir. Aí eu lembro do dia que você pediu a Deus pra estar aqui, né? Então tá, vamos lá. Você tá querendo conversar comigo? Sim, porque eu ouvi você falando num podcast uma vez que todo o trabalho é digno. E que todos eles têm sentido. Mas eu faço uma coisa pra mim que não tem sentido. Ser Uber? Não, Uber é uma outra profissão. É porque eu ganho mais na outra. Mas eu tenho até vergonha de falar pra ela. Eu pensei, meu Deus, eu peguei um traficante. O que é que eu faço? 2 da manhã, né? 2 da manhã, será que eu vou pro forno micro-ondas? Eu faço a estratégia de você ridiculariza o seu pânico pra ele perder força. Eu comecei a brincar com a situação, né? Aí perde força. Aconteceu comigo uma vez, eu te conto no metrô. Aí, mas eu toquei, eu vou te ajudar, mas pra saber o que você faz. Eu esqueci o nome da profissão, mas é a pessoa que higieniza e cuida dos cadáveres quando chega nasquelas empresas que trabalham com enterro, né, Valório? Então, você veja, as pessoas chegam lá e eu tiro sangue. Se for um acidente, eu coloco o rosto no lugar, eu boto o nariz, eu meio que crio é quase uma cirurgia plástica, eu maqueio pra ir pro velório. Eu não vejo sentido nisso. Olha, certamente o corpo humano é uma das coisas mais lindas do mundo, viva. É uma das coisas mais terríveis de ver morta. Inegavelmente. Mas vamos criar uma situação hipotética para você entender o sentido do seu trabalho. Imagina que Dona Marta, que mora aqui em Curitiba, à noite, o filho foi sair com os amigos na moto dele, com 18 anos. E a mãe pediu naquela noite, filho, só hoje não sai. Mamãe tá pedindo, o coração dela tá pedindo para você não sair. Mas ele tinha 18 anos. Ela podia fazer o quê? Ele saiu. Ela não conseguiu dormir, ficou em casa a noite inteira acordada. E aquilo que ela mais temia aconteceu. O telefone tocou. E intuitivamente ela já sentiu que alguma coisa estava errada. E quando ela atendeu, era um policial rodoviário federal dizendo que o filho dela tinha morrido num acidente de moto. E você tá lá, no seu plantão à noite, no seu trabalho, aspas, sem sentido. E chega o filho da Dona Marta, que você não conhece, que você não tem afeto por ele, mas tem responsabilidade sobre o que faz. O traumatismo craniano quebrou o capacete e metade do rosto dele foi deslocado. E você, sem conhecer Dona Marta, nem o pai, nem os irmãos, você cumpre o seu papel. Você deixa o corpo dele o mais próximo do filho que ela abençoou naquela noite da última vez. No outro dia, o luto dela não vai diminuir, a dor dela não vai diminuir, mas por seu trabalho, ela vai poder olhar para o filho e não se sentir chocada, porque você, com o seu trabalho, cujo sentido é minimizar o impacto da dor de alguém lutado, cumpriu o seu dever. Então, sim, tem sentido. Tudo que a gente faz, a gente consegue encontrar um sentido, consegue encontrar uma entrega sobre o que o outro está passando. O que é que vai acontecer na ponta quando o que eu estou fazendo chegar no coração do outro? É sempre se perguntar isso quando a gente sai. Como é que eu vou impactar o outro lá na ponta? Porque senão você começa a ficar preso na rotina, é só documento, assinando papel e esquece que aqueles papéis vão chegar a vidas no final e aquela rotina vai impactar pessoas. No fim, nós estamos todos servindo uns aos outros. Não é? É uma cadeia de serviço em que nós servimos. O mundo doente é que coloca, você é melhor do que eu porque você serve e ganha mais do que eu e você pode botar uma carona porque você é mais foda do que eu. Não, é o mundo e suas doenças. Nós servimos. Alguns servem mais e por isso compensam, recebem mais porque servem mais. Outros servem menos, mas todos servem. E nenhum de nós estaria aqui sem serviço.
Para que isso estivesse acontecendo aqui agora, quantas pessoas vieram aqui antes, higienizaram a sala, ligaram as câmeras, tem gente aqui nos acompanhando, tem gente aqui chorando, tem gente aqui rindo, tem gente aqui curtindo, tem gente aqui pensando nas vidas. Ou seja, tem tanta gente, as pessoas que vão fazer os cortes, as pessoas que vão republicar e repostar, é uma cadeia de afeto. Acho que a gente precisa olhar essa delicadeza humana acontecendo, porque tem tanto ibope o mal. E eu tenho um jargão com meus amigos, né? Eles sabem, meu jargão é: se o crime é organizado, organizemos o bem. Muito bom, né? Para que a gente entenda que a gente, na verdade, precisa, apesar das diferenças, perceber tudo que nos une. Às vezes tem uma diferença religiosa, diferença política, mas o desejo de tornar o mundo melhor é o mesmo. Então, cara, fazemos parte de um grande partido que é dos seres humanos que querem um mundo melhor. E não só desejam, mas fazem um mundo melhor. Então a gente tem tanta coisa em comum que as pequenas divergências são completamente insignificantes. E esse é o movimento da gente, de entender que nós estamos servindo e dar dignidade. A gente tem que dar visibilidade à bondade humana, Caio. Tem muito ibope no mal. Lembra quando aquele menino adolescente matou, ou a mãe matou a irmã, foi na padaria, foi na academia, esperou o pai voltar para matar o pai? Acho que não sei. E naquele dia eu dei entrevista para várias emissoras de TV e rádio, enfim. E a minha frase começava assim, a pergunta do jornalista era sempre: Rossandro, o que está acontecendo com a humanidade? E eu disse: sabe que antigamente a coisa mais comum era matar o pai? Antigamente era assim, rei morto, rei posto. Geralmente o filho, o príncipe, matava o pai rei e assumia imediatamente o reinado. Era a coisa mais comum do mundo. Hoje nós nos chocamos, porque nós evoluímos como civilização. E esse menino, esse rapaz aí, ele não representa os filhos do mundo. Ele é uma distorção. Milhões de filhos do mundo hoje estão esperando os pais chegar para dar um beijo de boa noite. Esses são os filhos do mundo, não esse. Nós temos que lembrar disso. O mal tem muita visibilidade, mas o bem é preponderante e silencioso, diariamente acontece nas pessoas. Palmas, gente. Palmas pra quem está aqui nesse... Cara, foi muito bom o episódio. Muito, 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 muito. Ô, Sandro, pra todo mundo que quer estar mais perto de você, acompanhar seu conteúdo, como é que faz para as pessoas? Cara, e que papo, tenho certeza que as pessoas aqui estão refletindo, já vão abrir espaço na sua agenda pra pensar na vida, pra refletir e colocar isso como um ponto. Pra todo mundo que tá acelerando, é muito bom você acelerar, só que é muito bom você pensar. Também pausar, pensar, refletir. Pausar, pensar, refletir. Saber onde tá, pra onde vai. Saber onde tá, pra onde vai, o que quer, o que não quer mais. Então, mas como é que faz pra pessoa estar mais pertinho de você, conhecer mais o teu trabalho? Tá, gente, as redes sociais hoje é um lugar que a gente pode acessar as pessoas, né? Não faço stories, então desculpa. Você não vai saber o que eu tô comendo, onde eu tô chegando, o que eu tô fazendo, mas... diariamente, em todas as minhas redes sociais, eu estou ali tentando levar o melhor para as pessoas. Eu tenho, todo dia de manhã na CBN, eu tenho uma coluna chamada Refletir para Viver. 6h30 da manhã eu entro com uma reflexão de 6 minutos no Jornal da CBN. Ao vivo eu entro nas quartas-feiras à tarde, 4h20, todo domingo de 1h10 eu entro ao vivo. Eu faço um podcast ao vivo todo domingo, 10 da manhã. Comecei na pandemia. Que legal. Já fazem 4 anos. Eu comecei com o objetivo de cuidar de mim, cuidando da alma. Estava mal, queria cuidar de mim e quis compartilhar esse cuidado. Terminou a pandemia, eu quis acabar, o pessoal, não! E agora todo domingo de manhã, eu estou lá, 10 da manhã, com as pessoas ao vivo, cuidando da alma, para você acompanhar. As redes sociais, minha mãe foi bem original. Não tem um outro Rossandro Klinge no Brasil, só tem eu. E como dizia Maricela Cortella, Rossandro, não sei se você sabe, nós somos os únicos palestrantes VIPs do Brasil. E se é, Cortella, por quê? Porque eu sou vindo do interior do Paraná e você é vindo do interior da Paraíba, só tem nós. Então, na verdade, esse livro com Cortella que eu lancei agora, ou com a Lúcia Helena, enfim, né, também tem os programas de desenvolvimento emocional, que eu tenho alunos em 32 países, são 30 mil pessoas que eu trabalho com elas. Duas coisas. Um programa é Aprendendo a se amar e parar de sabotar, e o outro é o Alma Leve, Aprendendo a perdoar e perdoar-se. Que legal. O objetivo é sempre levar as pessoas a um novo patamar de consciência. Contem comigo para isso. Muito bom. Continua esse trabalho lindíssimo. Idem. Você consiga inspirar muita gente. Adorei te conhecer. Alegria, cara. Adorei bater papo com você, adorei as suas ideias, suas reflexões. E, obviamente, você que está em casa, eu tenho certeza que você também pegou algum ótimo insight, alguma boa
provocação que você vai levar para sua vida. Eu tenho 2 recomendações para você. Primeiro, você que está assistindo esse podcast no nosso canal e não é inscrito, você viu como você não pode perder nada? Faça isso agora. Se inscreva no canal do nosso podcast e não perca mais nenhum episódio e compartilha este link. Aí se você está assistindo pela plataforma de streaming também, deixa a sua avaliação também, siga os nossos canais, mas compartilha no teu grupo de família, de trabalho, dos amigos, que tem um monte de gente ao seu redor que precisa também ouvir essa mensagem. E de novo, Rossedo, obrigado. Eu que agradeço, cara. Pela sua participação. Precisando tá? só chamar. Tamo junto. Vida longa e próspera. A todos nós. E a quem nos vê. você em casa, uma ótima semana. Fica com Deus e até semana que vem. Tchau.